Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês uma situação que aconteceu ontem à noite lá no culto da minha igreja. Na verdade, tem uns 2 dias que Deus vem conversando muito comigo sobre aumentar a nossa fé. E a frase, para ser mais específica, que vem na minha cabeça, eu deixo até um post-it aqui na minha parede, é aquela frase: a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Quantas vezes na Bíblia nós vamos ler Jesus usar essa frase? Que a fé de determinada pessoa que o buscou, que acreditou que ele poderia levar uma cura, uma restauração, que a fé dessas pessoas foi o que genuinamente curou, possibilitou o milagre delas acontecer. E aqui, claro que eu não estou diminuindo o poder e a soberania de Jesus, não é sobre isso, mas a Bíblia é muito clara em dizer que aqueles que têm fé, aqueles que acreditam, vivem grandes coisas com Deus e através de Deus. Por que eu tô dando esse enredo para vocês? Ontem eu estava na igreja ali no momento final do culto já, e como eu já comentei com vocês outras vezes, eu faço parte também do ministério de intercessão na minha igreja. Então, no finalzinho, nós temos uma cerimônia ali para orar pelas pessoas, né? Principalmente as pessoas que acabam indo à frente por determinada questão, uma dor, uma necessidade, precisam de oração, enfim. E aí, no final do culto, a minha liderança chamou ali os intercessores para irem ali na frente participar e orar por essas pessoas. E tinha uma jovem, tem bastante jovens até lá na igreja, e tinha uma jovem adolescente. Já conheço assim bem por cima da história dela, da família dela. A família dela estava lá. Eles passaram por essa última semana um grande milagre, restauração de saúde. Um deles estava ali totalmente no hospital desenganado e teve uma restauração. Estava lá para contar o testemunho, entregar sua vida para Jesus. E essa jovem, a filha ali daquela família, ela sofre muitas opressões já há algum tempo. Teve uma melhora, se fortaleceu, depois por N motivos, né, gente, pessoais aí, a gente sabe que não são todas as pessoas que permanecem firmes ali, de imediato. E um determinado momento na oração, uma colega minha, então outra intercessora ali, muito querida também, estava orando por essa jovem, mas de longe eu pude ver que o que ela precisava efetivamente naquele momento não era só de uma oração abençoando a vida dela. Ela precisava realmente ser liberta de algo, porque ela estava sendo oprimida novamente. E isso é um ponto aqui muito interessante, né, que algumas pessoas carregam. Uma coisa é nós temos discernimento espiritual para situações que acontecem na nossa vida, nós como pessoas que carregamos o Espírito Santo, ele sussurra ao nosso ouvido, ao nosso coração e vai nos dando alertas, mostrando onde tem oportunidade ou onde tem um perigo, e trazendo esse discernimento para a gente que começa no nosso espírito, né, e vai fluindo ali na nossa mente para a gente poder tomar determinada ação. Mas existe também um dom do Espírito Santo, que aí é o dom de discernimento de espíritos, que aí é totalmente diferente, né? É ver o que ninguém vê, perceber que alguma pessoa pode estar sofrendo ali por alguma opressão, um determinado tipo de espírito, enfim, não é sobre isso o tema, mas o que eu quero compartilhar com vocês é que eu notei que o que essa jovem estava ali, na verdade, era com uma carga muito pesada espiritual por conta de opressão. Então eu fiquei ali, até então, não via atrapalhar a oração da irmã intercessora, né? Eu fiquei atrás, me posicionei atrás, dando uma proteção, um reforço espiritual e de olho no que estava acontecendo, nas feições e tudo mais. Quando a minha amiga terminou de orar, eu me aproximei dessa jovem, segurei ela pela mão tranquilamente, sei o nome dela, né? E perguntei: Fulana, você tá sentindo isso? Tá passando por isso esses dias? Está ouvindo vozes, não só na mente, mas audível? Pessoas com alto nível de opressão, gente, é audível, tá? Escutam muitas das vezes audível, como se fosse uma voz mesmo no ouvido, falando, enfim, N coisas, não só dentro da mente. Então, uma perturbação muito pesada. E ela confirmou pra mim que sim. E eu pude notar no olhar dela um cansaço, sabe? E é aí que eu vou chegar, entrar no nosso assunto
de hoje que vai conversar com o coração de vocês. Fica aqui até o final que tem uma mensagem de Deus para você, tá? Eu não tô só aqui contando fatos, mas é importante vocês saberem o que acontece do lado de cá, que acaba também virando um ensino para vocês, tá bom? Então, confie e fica aqui até o final. Então, assim que ela me confirmou que ela estava, assim, sentindo isso, eu perguntei se ela estava ouvindo essas vozes ali no meio do culto, se ela conseguia identificar o que ela ouvia. E ela me contou, ela relatou que ouvia risadas, sarcasmo, e nitidamente foi o que eu pude perceber enquanto a outra irmã estava orando por ela, que de nada naquele momento iria adiantar uma oração. A oração ela é fundamental, mas naquele momento não era a oração que ela precisava, e não era a oração que iria afastar aquele espírito que estava ali, mas ela precisava de uma ordem de comando, uma ordem de autoridade. Na Bíblia nós vamos ler que os filhos, os discípulos, eles carregam a presença de Deus e feitos seriam vistos através deles, né? E que essas obras, as obras feitas pelos filhos de Deus, libertação, curas, seriam realmente uma prova de que essas pessoas carregavam o Espírito de Jesus. Então, ali conversando com ela muito tranquilamente, até para não assustar as pessoas, né? A gente tem que ter muita cautela, nós estamos lidando com pessoas. A nossa luta não é contra pessoas, contra carne e sangue, contra potestades. E naquele momento a luta era contra o espírito que estava ali travando a vida dela, perturbando a mente dela, inclusive dentro da igreja. Porque ali é um ambiente que, enfim, a gente pode falar disso depois, mas que muitos vão sim para tentar perturbar. E aí a gente conversando e eu comecei a falar com ela, falei: "Então eu vou orar e eu vou dar uma ordem para esse espírito sair da sua mente, das suas emoções". Nós começamos a orar, eu comecei a orar. Eu notei no olhar dela, ela me olhava fixamente. Claro, pelo discernimento a gente consegue identificar que não é o olhar puramente da pessoa. Mas eu estava, gente, num dia ontem e coincidentemente, ontem era um dia que é o meu dia de fazer jejum, né, principalmente pelo chamado que Deus tem na minha vida. Posso falar disso depois, mas eu tenho dias fixos ali na semana, independente de propósito nem nada, que eu faço o meu jejum para fortalecer, e era num dia de culto. E tem algumas situações que a Bíblia vai relatar pra gente também, que é só com jejum e oração, né. Então, enfim, voltando, para não me perder. Eu comecei a dar ordens de comandos ali, para aquele espírito que estava atormentando a mente dela. E eu dei uma ordem de expulsão, e o nosso corpo reage tanto ao Espírito Santo quanto aos demônios, tá. É importante ficar atento nisso. E pelas reações que ela foi tendo, eu vi que realmente ela teve um alívio imediato, como se algo saísse dela naquele momento. Aí sim, eu vim com uma oração de imposição de mãos, pedindo a presença do Espírito Santo, abençoando, zelando, guardando a vida dela, consagrando as emoções dela, a mente dela, limpando a casa dela, o quarto dela, enfim. Por que que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque ainda assim, depois dessa situação, eu pude notar no olhar dela, com a sobriedade já, né, humana ali, eu notei no olhar dela um cansaço, uma desilusão, que era o que ela estava sentindo a cada oração que as pessoas iam orando nela. Eu vi umas 2 pessoas ali fazendo orações, né, abençoando e tal no final do culto. E era um olhar de cansaço, de assim: "Putz, né, não vai adiantar. Vocês podem orar, mas não vai adiantar". Como quem diz: "Eu já estou acostumada com essa situação". Tanto que quando eu fui conversar com ela para ter certeza do que eu estava vendo ali, e ela falou sobre a risada que ela estava ouvindo, uma risada sarcástica dentro do culto, no momento de oração, eu tive certeza que realmente aquela situação era como quem diz assim: "Ah, vocês podem", zombando, sabe, "vocês podem orar, podem fazer o que quiser, eu ainda estou aqui, vocês não estão me vendo? Eu ainda estou aqui, eu não vou embora, vocês não estão me vendo?". Mas esse assunto que eu quero trazer aqui não é sobre espíritos malignos, mas é sobre a nossa fé. Porque quando eu notei no olhar daquela menina, que ela é uma menina, ela é adolescente ainda, eu notei uma desesperança, um cansaço, e a fala dela de: "É, eu escuto às vezes, eu escuto, eu sei que ele tá aqui me perturbando", como alguém que já acostumou com o problema e perdeu totalmente as esperanças e a fé de que ele vai ser resolvido.
Foi aí que essa frase que eu tinha anotado uns 2 dias atrás no papelzinho aqui sobre "a sua fé te salvou", começou a ser ministrada aqui no meu coração para trazer essa mensagem para vocês. Que ela vai soar como quase como um desabafo, mas ela pode ser um desabafo, um alívio para o coração e para a mente de muitos de vocês aqui também. Sabe por quê, gente? Quantas vezes essa pessoa cansada, sem esperança, de que nada vai acontecer, de que não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta nem ir na igreja. Somos eu e você. Quantas vezes a gente não tá passando por essa situação pensando, não adianta eu fazer tudo isso porque o meu problema não vai resolver. Eu já tô vendo que não tem solução. Eu tô vendo que essa situação continua dia após dia. Eu entreguei os pontos. E se você hoje ou daqui um tempo vir a sentir essa desesperança dentro de você, eu quero te lembrar que nós temos esperança em Deus, nós não podemos perder a esperança. Eu até anotei aqui para falar com vocês que exatamente essa estratégia é a estratégia que o inferno tem para tirar a vida da gente, para tirar a vida que está habitando dentro da gente, ou seja, para tirar aos poucos a vida de Deus que está habitando em mim e em você. O inferno quer ir tirando, sugando, sugando, e ele tem a maior paciência do mundo para fazer isso. Por isso que ele não vem de imediato com a mão dele ruim e arranca toda a sua fé de uma vez. Ele faz isso aos poucos, em cada situação, em cada angústia, em cada frustração nova, em cada dia que passa no calendário e você vê as horas, as semanas, os meses passando e nutrindo aquele pensamento na sua mente de que nada vai resolver, de que uma oração a mais não resolve, de que um jejum a mais não resolve, de que uma intercessão a mais dentro da sua igreja não resolve. Ele vai ruindo, ele trabalha com paciência, nós que somos imediatistas. O inferno ele trabalha pacientemente para destruir a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança, porque é isso que ele quer. Porque uma alma que perdeu as esperanças, perdeu a fé, perdeu a razão de acreditar, ela perdeu tudo. Porque sozinhos a gente não consegue nada. Até a nossa esperança, a nossa fé, ela é dada por Deus. Inclusive, o dom da fé é um dom de fé. Olhe para Deus, para Ele dar esse dom para você. Mas esteja ciente que pode ser que Ele traga junto uma situação que exija de você essa fé. Exija de você entregar tudo, que talvez você nunca tenha feito isso até esse momento da sua vida, nunca tenha feito uma entrega tão grande, um nível de espera tão grande, literalmente sentir que está morrendo para si, morrendo as suas coisas indo por água abaixo, de repente um relacionamento, as suas finanças, o seu trabalho, você está vendo tudo ruir diante dos seus olhos e você pensa: "Meu Deus, mas eu pedi fé e eu estou desfalecendo aqui". E eu quero te dizer que exatamente nesse lugar aqui você vai receber a fé que você precisa, sabe por quê? Gente, isso aqui é muito sério, tá? Quando a gente tá nos nossos limites, no limite do limite do limite do limite, sabendo que o Senhor Jesus falou, Deus falou pra gente nas escrituras que ele não nos deixa chegar no nosso limite, chegar num limite ao qual nós não aguentamos, porque ele não tá aqui pra destruir a gente, pelo contrário. Mas se a gente está nessa situação é porque a gente aguenta, é porque ainda não é o final, é porque é nesse momento que algo grande pode acontecer se você não tirar os teus olhos do lugar certo, da palavra certa, guardando a sua vida, a sua mente em obediência, não tendo legalidades, olhando para Jesus, sabe? É nesse momento que aí você vê o quanto você é pequeno e fraco, mas com a mão de Deus ali, ó, com a figura dele para quem você olha todos os dias e decide permanecer ainda doendo, não tirar os teus olhos, é esse fôlego que vai literalmente transferir, depositar uma porção de fé a mais na sua vida, a fé que você precisava, o dom de fé que você orou. Porque o dom de fé a fé, ela não vai vir no momento que tá tudo bem. Eu já falei pra vocês em outro vídeo aqui, o milagre, ele é milagre justamente porque não tem saída. Ele é milagre porque a conta não fecha. Ele é milagre porque perdeu alguém, ou está prestes a perder alguém.
Ele é milagre porque você vê uma situação ali que alguém te deu as costas e você jura que essa pessoa não vai voltar nunca mais, se for uma pessoa de Deus para sua vida, é claro, né. Então, assim, não tem milagre sem a necessidade, e não tem a fé sem a aprovação, a situação que exige a fé. E aí, quando eu falo a situação que exige a fé, não é necessariamente um momento de escassez. Às vezes pode ser para dar um passo de coragem no escuro que você ainda não deu, sabendo que Deus já está lá do outro lado te esperando. E muitas das vezes até ele já deu a paz no seu coração, a confirmação de que é aquilo, mas é tão ilógico e irracional na sua cabeça, que é aí que a coragem é necessária para você dar esse passo de fé. Então a fé, ela pode vir sobre nós de N maneiras e cada um vai ter a sua particularidade aqui. Por mais que eu leia os comentários e as mensagens, até conselhos que muitos vão me pedir, gente, eu jamais vou conseguir responder todos da forma 100% correta, porque eu não convivo com vocês. E ainda se eu convivesse, cada um tem a sua individualidade, tem o seu futuro planejado por Deus. Mas o que eu quero frisar nesse vídeo aqui é: não perca a sua fé de vista. Quando eu falo perder de vista, eu estou falando de uma pessoa, e quando eu falo de uma pessoa, eu estou falando de Jesus. Não perca de vista ele, não perca de vista as coisas que está escrito no livro que ele deixou para a gente ler, para a gente se basear. Olha para a história de outras pessoas, fortalece a sua fé pelo testemunho. E se ainda assim não for suficiente, descansa. Coloca um louvor, toma um banho, faz uma refeição, chora, 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 escreve para ele. Escrever, gente, para mim, me alivia de um jeito que às vezes eu posso conversar com alguma amiga, com alguém, mas até isso me cansa, porque às vezes nem energia para isso eu tenho. Então, para mim, o escrever ou digitar, que seja, me alivia, sabe? Parece que me coloca para fora, me esvazia. E o outro dia é o outro dia. E o Senhor vai fazer. Eu não tenho muito mais o que falar nesse vídeo. O que eu posso falar é: resista até o fim, sabe? E como ter mais fé? Se você quiser algo mais prático, como ter mais fé? Então a gente sabe que a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e também é mediante decisão, escolha nossa, e também é mediante ao dom dado de Deus. Então é um conjunto de coisas. Vocês entendem? Não dá para colocar tudo dentro de uma caixinha só. Mas algo prático que eu posso falar para vocês aqui é: se blindem, blinde o ouvido, blinde a visão, blinde o lugar que você vai, onde você coloca a sua energia, as pessoas que você fala. Não estou falando sobre dar as costas, não, mas eu estou falando sobre dar a sua energia. Levanta dessa mesa, essa mesa não é mais para você, não. Para de ir naquele lugar, aquele lugar não é mais para você. Para de ouvir essas músicas não é pra você mais, você já tá mal, você vai ficar ouvindo música que vai acabar te destruindo mais suas emoções. Para de ouvir isso, para de ver determinadas coisas, transforma o que chega de acesso a você. A gente tem que ter isso em mente. Cuidado com o que tem acesso a você, a sua mente, ao seu coração. Gente, eu mudei tanto, tanto, tanto nesses últimos 3, 4 anos. Do que eu escuto, onde eu vou, quem que eu dou corda, para quem que eu vou dar o meu tempo. Isso não é sobre ser snob, tá, gente? É sobre assim: "Caramba, vale o meu tempo isso aqui? Não vale isso aqui pra mim, gente, já passou". E se não gostar, quiser achar que é snob, tá tudo bem, é um problema de quem tá achando, eu tô em paz, não é minha pretensão ser snob nem nada do tipo, mas assim, quer achar alguma coisa, deixa a pessoa achar, entendeu? Não dá a sua energia pra isso. Então, eu mudei tanto nesses últimos anos que às vezes eu saio ali, vou, sei lá, para algum lugar mais distante, ou vejo alguma situação e eu juro pra vocês que eu penso: "Meu Deus, o mundo ainda é desse jeito. Ainda tem gente que vive assim. Ainda tem gente que pensa assim, que age assim, que acredita nisso, que consome isso, que se porta desse jeito, e tá até pior do que antes". Porque eu entrei tanto eu me blindei tanto, que claro que eu sei que determinadas coisas existem e continuam acontecendo, só que eu quero que vocês cheguem em um ponto que vocês fiquem assustados de falar assim: "Meu Deus, isso aqui ainda existe. E eu vivi aqui nesse mesmo miolo aqui e era normal pra mim". É assim que você blinda a sua fé, é assim que você blinda o seu pensamento, que você nutre na sua mente, no seu coração, porque é isso que vai determinar como você vai agir.
Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Se transformar de novo, se transformar. Isso alimenta a fé, porque se você só consome ruína, só vê ruína ao redor de você, na vida de outras pessoas. Ah, mas eu não tenho referência. Eu também não tinha, meu amigo, minha amiga. Eu também não tinha, não. Eu ia pra internet na época, ouvir alguém que pudesse me falar alguma coisa, entender por que que aquela pessoa vivia e enxergava o mundo daquela maneira e tinha aqueles resultados. Porque mudou tudo. Não dá pra você mudar um fragmento, não dá pra você ser morno em tudo. A gente tem que mudar o nosso ecossistema o máximo possível. E pedir recursos para Deus para, de repente, mudar de geografia, mudar de lugar, acessar uma mesa diferente, ser pessoas interessantes também, para que outras pessoas consigam te querer junto delas, né, porque é aquilo que eu já falei para vocês também, aquilo que não é, denuncia o que é falso, denuncia o que é verdadeiro. Não, o que é verdadeiro denuncia o que é falso, né, vocês entenderam aí. Mas sejam pessoas agradáveis também, que vão querer ser ali acolhidas nesses novos ambientes. Então, se eu puder deixar foi até por um outro caminho, né, esse vídeo, mas assim, o que eu posso deixar para vocês é: não percam as esperanças, continue firme, prevaleça, permaneça, obedeça. Olho no foco, blinda, coloca uma viseira aqui dos lados, no ouvido, na mente, não tira a sua mente do foco. Vai ter um dia que você vai estar com o olhar mais cansado, como a história da moça que eu acabei contando no começo? Vai! Mas isso tem que ser um dia, 2, 3, no máximo. Não pode ser o padrão da sua vida. Não pode ser o padrão dos seus dias, do seu mês, do seu ano. Jamais. Isso não. Isso não. Um dia mal, tudo bem. Mas uma sequência de dias maus e que vão te sugando, isso não. Isso nós temos que dar basta, pedir apoio e ter a consciência de que tem alguém, uma potestade maior nos levando intencionalmente para esse buraco e lutar com unhas e dentes para entender isso, porque só entendendo isso a gente consegue rebater de alguma maneira e não ir se afundando mais. É sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Permanecer na fé, porque assim como o Senhor Jesus falou para tantas pessoas lá na Bíblia, a sua fé te salvou, ele vai virar para você daqui pouco tempo e dizer: a tua fé te salvou, a sua permanência te salvou, a sua obediência te salvou, a sua renúncia te salvou. Eu vi, eu vi você permanecendo, chorando, a sua semente morrendo, você morrendo para si. E quando você morreu para si, a sua semente morreu, é aí que ela brota, é aí que ela nasce, que ela renasce, que ela tem raiz e que ela consegue dar frutos para si e para os outros. Amém? É forte. Digita aqui, deixa o seu amém nesses comentários, que eu vou ler todos aqui, vou interagir com vocês. Eu quero saber se essa palavra conversou no seu coração, na sua mente de alguma forma. Porque a partir de hoje, você vai descansar e vai continuar. E vai acreditar. E se for um passo de coragem que você vai ter que dar, você vai dar. Com prudência, claro. Não é ser imprudente, mas estando seguro em Deus. Dê o passo que ele respalda, ele vai endireitar as veredas e não vai deixar você tropeçar. Amém? E blinde a sua mente, se resguarde, se proteja nesse tempo, porque esse tempo não é um tempo de distrações. Nessas situações, você não pode se distrair. Então, blinde a sua mente, o seu coração, o seu ouvido e onde você vai, com quem você conversa. Tá bom? Esse era o vídeo de hoje, a reflexão que eu queria trazer para vocês aqui. Deixa o seu like, se inscreve se você não está inscrito, inscrita. Toda semana a gente tem vídeos de reflexão como essa que eu trago para vocês, sempre pautada na Bíblia, claro, e alguns testemunhos que eu vivo com Deus, coisas que Ele abre meus olhos e me traz aqui para compartilhar com vocês, ou devocionais de passagens específicas na Bíblia, e eu vou gostar muito de te ver por aqui também. Então deixa o seu like, se inscreve, ativa o alerta de notificação, manda esse link para alguém, salva essa mensagem para ouvir depois, e eu tenho certeza que em breve grandes coisas vão acontecer na sua vida, porque a sua fé vai te salvar. Amém? E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.